Olá, irei apresentar agora a resenha do artigo de Carlos Machado, junto com o vídeo que tem por título Roma, a Ascensão e Queda de um Império, parte 1, a Primeira Guerra contra os Bárbaros. Machado descreve em sua introdução inicial que o problema da queda do Império Romano e o fim do mundo antigo volta ao centro de debates, com a seguinte questão: como podemos definir e caracterizar a antiguidade tardia? Com o objetivo de discutir essa questão e explorar os limites e as contribuições dessa periodização, Machado tem como implicação direta dois conceitos: transição e crise, colocando ênfase na problemática da invasão dos bárbaros. No primeiro e segundo capítulo, Machado dá uma breve explanação de conceitos e historiadores que buscam denominar a antiguidade tardia, salientando que os historiadores sempre tiveram dificuldade de definir cronologicamente o que seria o fim da antiguidade. Já no terceiro capítulo, transição, crise e problema, e o problema das invasões bárbaras, aproveitando aqui para falar sobre o vídeo, nesse capítulo a gente pode incluir o vídeo que é sobre a guerra, Guerra dos Bárbaros com os romanos. Então, Machado nos leva a entender que, se por um lado as novas abordagens tardia antiquista trouxeram grandes avanços para a compreensão da antiguidade tardia, mostrando que houve crise, mas que não afetou todos os aspectos da vida dos contemporâneos e se manifestou em tempos e lugares diferentes. Por um outro lado, podemos considerar a antiguidade tardia como um período a ser entendido em seus próprios termos. E com isso ele vem relatando a invasão dos bárbaros, Ele fala, trazendo à tona as invasões bárbaras, como vimos no vídeo. Roma se considerava uma fortaleza, pois ela vinha de um histórico muito bom de vitórias, de exército. O exército dela era muito grande e forte. E com isso ela ia conquistando terra. De acordo com que ela ia conquistando as terras, ela ia conquistando também inimigos. E foi nessa que eles encontraram os bárbaros, que também estavam à procura de terras. Durante a guerra entre eles já queriam ficar com terras, queriam permanecer lá nas terras perto de Roma. E assim travou uma guerra sanguinária entre eles. Machado ressalta que, por um lado, não havia oposição clara, regida entre os romanos e os bárbaros. Por outro lado, as invasões tiveram um efeito real na estrutura social e política da época. Ou seja, com aquela guerra, eles, com certeza, mudou a civilização. Em seu último capítulo, Entre Ruptura e Continuidade, Cidade da Antiguidade, Machado não está preocupado com esses elementos, que é a ruptura e a continuidade, e sim como esses elementos tinham sido combinados, levando em consideração que a evolução das cidades é como forma de organização social e política de um espaço. Machado descreve que durante toda a antiguidade
As cidades permaneceram sendo a forma mais característica de assentamento e ocupação de organização social. Sabemos que houve muitas mudanças, grandes mudanças, né? Principalmente em questão de liderança política. Machado fala que as elites deixaram cada vez mais de assumir o peso da administração do governo, sitiando, levando ao declínio as instituições políticas e de formas de relação social, que eram fundamentais para o funcionamento dessas cidades antigas. Machado descreve que a maneira de se lidar com a questão de como a ruptura e a continuidade foram combinadas nesta época é considerar uma prática específica de que está ligada aos ritmos e às culturas cívicas na época clássica, o assim chamado hábito estatuário, onde estátuas eram colocadas em espaço público como forma de gratidão da comunidade, né? Pelos benefícios que eles recebiam, né? E também demonstrando lealdade política ao imperador e oficiais imperiais. Machado termina o seu artigo da seguinte forma. Ele fala assim: os estudiosos certamente ainda têm muito a discutir e a descobrir sobre o mundo da antiguidade tardia, seus limites cronológicos e geográficos, e como melhor caracterizar. Salientando que a história da antiguidade tardia não se resume à queda silenciosa do Império Romano. Para ele, a história das sociedades tardio-antigas não pode ser restrita e nem confundida com a história do Império Romano. Ela requer novas abordagens e novos horizontes teóricos, cronológicos e geográficos. Em suma, um novo modo de pensar a história antiga.